E aí, começas, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma reconstrução da semana. E sim, tô num lugar diferente aqui hoje, começando o vídeo, porque quem vai reconstruir não sou eu. Tinha bastante gente nos comentários dos vídeos pedindo pra eu construir o 5.98 do Sean Patrick Villanueva, que foi o recorde asiático no 3x3 e também o primeiro sub-6 de média com Rule. E eu falei, pô, vou reconstruir, né? Tem bastante gente pedindo. Só que eu sei usar Rule, mas eu não entendo o suficiente do método pra explicar o que ele pensa e coisas do tipo. Então eu pedi pro Yuri. Pra quem não conhece o Yuri, ele é atualmente o quarto melhor do mundo no 3x3 com uma das mãos, também usando Rule. E na América do Sul também ele é o melhor Rookser, né? A melhor pessoa que usa Rule. E também é o único que tem média sub 8. Tem bastante gente que me pede tutorial de Rule, então eu vou deixar o canal dele aqui no card e na descrição do vídeo, porque ele tem os tutoriais lá, ele fala bastante coisa do método, é bem interessante dar uma conferida. Então eu vou passar agora pro Yuri pra gente começar as reconstruções. E aí galera, Yuri aqui, e pra quem não tá sabendo, o Sean Villanueva, um menino de 11 anos das Filipinas, recentemente conseguiu o recorde asiático de média no 3x3 de 5.98, e ele usa Rule. Então, eu uso Rule, pra quem não sabe, então o Vitinhas pediu pra eu comentar um pouco aqui a solve dele pra explicar um pouco o que aconteceu, se foi isso tudo ou não, se ele errou muito ou não. Então é isso, vamos lá. Nessa primeira solve, ele fez o primeiro bloco laranja com branco embaixo. O Sean, ele só faz blocos com branco embaixo, certo? Olhando aqui rapidinho, eu provavelmente faria o bloco vermelho se fosse eu, porque eu consigo fazer F', RW', o W aqui. Aí eu fico só com esse pá aqui, que é relativamente fácil. Mas o Sean não fez isso, então vamos ver o que ele fez. Ele juntou essas duas peças primeiro, lá atrás, porque ele sabia que as peças do bloco elas estão aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Ele sabia que se ele resolvesse esse par aqui primeiro, assim, esse par seria horrível, certo? Então ele resolveu o par de trás primeiro, que mal mexe no par da frente. Depois resolveu o par da frente. E ao invés de fazer F direto aqui, que eu acho que é o que a maioria das pessoas fariam, ele já viu essa peça, certo? Colocou ela aqui, F, porque isso aí já vai colocar ela no canto. Tudo bem, até agora tudo ok. Aqui ele cometeu um vacilo, na minha opinião. O que ele deveria ter feito é, visto que esse par já está alinhado, feito R', M'. Aí é só inserir na frente e terminar esse par aqui, certo? E aí o segundo bloco fica relativamente fácil. Mas ele não viu que o par pareava, então ele só fez R', não fez o M' junto. O que... Aquele M' tava de graça, assim, porque como você faz ao mesmo tempo da R', você não gasta nenhum tempo extra por ele. Aí ele fez o 2, aí ele fez MR, que é bem mais difícil de fazer, na minha opinião. E depois inseriu, certo? E finalizou com esse par aqui, que é o mesmo par que ele pegaria se ele tivesse feito do meu jeito. Então, aqui ele chegou no CMLL. Ele não fez o OG padrão, que é esse daqui, certo? Ele não fez isso. Ele fez o CoLL, do mesmo do CFOP, porque ele viu que ele tinha todos os edges dele orientados. Então, aí ele já pega todos os edges orientados, colocou essa peça aqui atrás. E aqui foi a razão pela qual isso foi um 7. O que ele deveria ter feito é U para alinhar oposto com oposto, M2 e depois fazer o 4C, tudo bem? Só que ele acidentalmente fez o linha, porque ele reconheceu errado, então ele não alinhou. Quando ele fez M2 ficaram opostos, e sempre que isso acontece, se você resolver o 4C da mesma maneira que você resolveria, que é colocar os edges da cruz aqui embaixo, você pega uma H, isso sempre acontece. Então, ele pegou um H, fez o linha, H, o linha. E por isso que foi um 7 essa solve. Aqui nesse segundo scramble a gente consegue ver bem claramente que o Sean não faz outras cores, porque eu acho que o bloco, sei lá, pelo menos o bloco mais óbvio aqui pra mim é esse verde aqui. Eu provavelmente faria desse ângulo aqui, verde com amarelo embaixo, D' M2 o linha, RW D', e depois rotacionaria. Ou então o bloco vermelho aqui também tá bom. F', R2, D', B', enfim, termina o negócio aí. Mas ele fez o bloco... Qual foi o bloco que ele fez? Sim, o bloco vermelho, certo? Se eu fosse fazer esse bloco vermelho, o que eu faria seria M', depois eu inseriria esse meio aqui atrás. M' pareou isso aqui, colocou esse meio aqui atrás, inseriu ele lá atrás assim.
e depois insiro assim, e com linha para colocar isso no canto, certo? Já pro meu segundo bloco. Mas não foi isso que o Sean fez. O que ele fez foi R' F. Daí, se eu começasse assim, a maneira que eu terminaria o bloco é R, E, R, U, W', certo? Que eu acho que é a maneira correta de terminar esse bloco. Mas ele fez R, e ao invés de fazer, ele fez o linha D, para liberar o espaço lá atrás. B, depois D' U. Esse U não faz nada, porque o primeiro bloco já está terminado. E, na verdade, só fez ele voltar logo depois, porque ele quer essa peça nesse canto, não aqui. Para poder colocar ela no canto, certo? Então, ele fez RW, R2. E aqui ele tem dois pares em condições idênticas, um atrás e um na frente. Aqui não faz muita diferença qual par você faz. Se você fizer na frente é um pouco mais finger trickable, mas o tamanho da solução é mais ou menos o mesmo e a diferença de finger tricks é pouca. Se você fizer na frente, fica mais legalzinho. Atrás também fica muito bom, certo? É só repetir na solução aqui. Fazer o par de trás assim. Fazer o par da frente assim. Daqui ele fez o linha U para reconhecer o CMLL. E fez Sexy Sledge na esquerda, só que finger tricando mais com a direita do que com a esquerda. O que eu teria feito na situação, o 2, e feito esse LLCP, que é bem fácil, é um LL do CFOP na verdade. Então, mas ele optou por não fazer, tudo bem. Daqui, o linha fez EOLR, normal. Aqui, EUF correto. E aqui, ao invés de fazer o M', o 2M, ele fez o linha, o 2, só um pouco de confusão aí da parte dele, e depois fez o que ele devia ter feito. Aqui nesse segundo scramble ele fez vermelho com branco embaixo, as peças estão aqui, 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 aqui. E esse era um scramble que eu faria o primeiro bloco meio diferente, mas na verdade a solução dele é um pouco melhor. O que eu faria é, para colocar esse edge aqui, o linha, o W', R', o W, certo? Mas isso é meio awkward de finger tricar. Se você não conseguir double flicar esse o linha, o W', o que eu acho que é meio arriscado para campeonato, ele fica um finger trick muito ruim. Então o que o Sean fez foi, na verdade, D', o linha, certo? Que faz a mesma coisa, só que uma rotação diferente. F', depois D, e ao mesmo tempo do D ele aproveitou para fazer o U, já para acertar esse par aqui para trás. Inseriu, certo? Aí ele viu que se ele inserisse isso aqui, ele ficaria com esse par, que tem duas maneiras de resolver. Você pode resolver daqui com R2, R' e termina, ou com o 2 insere. E essa primeira solução, na verdade, ela cancela com a solução do Dior. Então, o que ele fez foi, na verdade, R', o 2, R', inseriu isso lá atrás, e já foi direto para inserir isso aqui na frente. Daí ele fez o CMLL, o linha, fez aqui o EOLR, normal, sem surpresas. Aqui ele fez o EUF correto, depois o 2, porque ele se confundiu. E terminando com M', o 2, M', o 2. Nesses próximos scramble aqui, a primeira coisa que ele viu, como acho que a primeira coisa que muita gente viu, foi esse bloco aqui, certo? Ele pode fazer o linha, F', RW', F. Acaba não sendo o primeiro bloco tão bom assim, porque acaba tendo 4 movimentos e não muito finger trickable. Isso é algo que as pessoas desconfiam muito quando eu falo. Eu falo que um bloco de 4 movimentos não é essas coisas todas, porque muita gente que não é experiente com Rule gasta muito mais do que 4 movimentos, mas eu gasto em média 6.8 movimentos para fazer o primeiro bloco, então 4 movimentos não é tão incomum. E para provar isso eu vou mostrar um outro bloco de 4 movimentos desse mesmo scramble, é o laranja com amarelo embaixo, as peças estão aqui, aqui, aqui e aqui embaixo, você pode fazer o W, M', o W, F', certo? E você tem o seu bloco. E um bloco de 5 movimentos aqui nesse mesmo scramble também. Esse verde com amarelo embaixo, eu posso inserir esse edge aqui com DM2 D', depois só o 2F para resolver esse outro par. DM2 D', certo? O 2, F2 para resolver o par, certo? Então, blocos de 4 movimentos não são tão incomuns. Onde teve a maioria da sorte dessas solves foi, na verdade, nos segundos blocos. Os primeiros blocos estavam bem médios, alguns até um pouco difíceis. Especialmente na primeira solve, por exemplo. Então, ele fez esse par aqui e resolveu o bloco da maneira que você esperaria. Aqui ele não se deu o trabalho de influenciar muita coisa. Eu nem acho que dá. Não dá muito, não. Então, o 2R2, padrão. Fez esse par aqui, estilo CFOP, certo? Sem nenhum segredo. E daí,
ele foi direto nesse pá, que ele fez de uma maneira meio estranha. Tem algumas maneiras de fazer esse... Tem duas maneiras de fazer o pá e alguns finger tricks diferentes. A maneira que eu acho que muita gente faz é regripa. Insere assim, certo? A maneira que eu tenho gostado de fazer recentemente é... Não, perdão, eu acho que eu começo com o indicador dessa mão, depois com o indicador dessa mão, certo? E ele fez... O que é meio... mas tudo bem. Daqui ele fez o que é meio estranho, porque o U você faz com esse dedo, aí você regripa pra fazer esse AUG. Idealmente você faz o 2 com a outra mão e faz o AUG, ou então, alternativamente, você faz o linha e faz assim, certo? Já que você vai regripar de qualquer maneira. Mas... Opa! Enfim, ele fez assim mesmo, certo? E daqui, ele fez coisas bem padrões, na verdade. Só o IO, sem se preocupar com o RL. Insere o RL agora. E daqui o que ele deve ter feito é o linha. E depois isso aqui, certo? Mas ele fez U. Acho que ele viu que esse bloco não formaria, mas como isso, na verdade, erra as quinas, é uma solução pior. M2, insere isso aqui na frente. Termina com 2. Aqui nessa última solve foi a festa dos pares no amarelo, mas o Sean não faz amarelo. Então o que ele optou por fazer foi esse bloco vermelho aqui. Eu provavelmente teria fingertrickado ele desse ângulo, porque aí com o dedo nessa posição eu consigo fazer isso e colocar isso aqui lá na frente já. Mas ele não fez isso. Na verdade, acho que estava assim. Na verdade o que ele fez foi isso, e daqui, que é a mesma solução do começo, pelo menos, mas daqui ele fez isso aqui principal, porque a mão dele não estava em posição. E aqui o que ele deveria ter feito é, visto esse pá, pareado ele e inserido assim, certo? Opa. Mas o que ele fez foi, ele não viu esse pá, o 2R2, ainda não viu o pá, o linha M2, ainda dá tempo de se arrepender, Sean. Você pode inserir isso aqui antes de inserir aquilo lá atrás, mas não. Ele não viu o pá, inseriu lá atrás e lidou com esse pá aqui no final, da mesma maneira que você for apelida. Aqui ele fez o linho para reconhecer. CMLL bem padrão, bem fácil, na verdade. Daqui ele fez isso aqui para ganhar seta. Ele viu que não tinha nenhum ULR aqui. Se ele soubesse UFB, daria para ter feito, mas o Sean não faz UFB, só ULR. Daí ele setou a seta. Aqui ele era para ter feito o linha M', ele fez U. Aí ele viu, opa, daqui eu tenho que fazer M se eu quiser colocar essa peça embaixo. Então ele fez o 2 e M'. Eu teria feito M se eu tivesse cometido esse erro. Mas daí inseri a peça na frente. A linha insere os dois. E depois dessa carambada de movimento aí, finalmente um finalzinho ok. Então essas foram essas construções. Muito obrigada, Yuri, por ter gravado. Como eu disse, vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo. Então deixem nos comentários também o que vocês acharam disso. Se gostariam que eu trouxesse mais alguém pra fazer construção, não só eu. Uma ideia nova que eu tive aqui, vamos ver o que vocês acham. E, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe o like e se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Abraço!